na última mensagem, em João capítulo 2, verso de 1 a 12, onde nós meditamos ali no primeiro milagre do Senhor Jesus, que foi transformar água em vinho. E hoje nós iremos meditar do verso 13 em diante, e estaremos encerrando hoje, se Deus assim permitir, o capítulo de número 2, né? Estamos estudando aí minuciosamente a palavra de Deus, e hoje vamos, se Deus permitir, encerrar mais um capítulo. Então, João capítulo 2, verso de número 13, você que não achou, pode acompanhar ali no telão, né? Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler até o verso de número 22. Estando próximo a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. E perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário em 3 dias ou reconstruí-lo. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Somente até aqui. Vamos pedir ao Senhor nesta noite, para mais uma vez Ele falar ao nosso coração. Senhor Jesus e amantíssimo Pai eterno, mais uma vez iremos meditar na Tua santa e gloriosa palavra. Essa palavra que tem o poder de transformar, curar, libertar. Ela vem alcançar, meu Pai, as nossas vidas e trazer esse resultado para a glória do Teu nome nas nossas vidas. Queremos, meu Pai, ser transformados pelo Teu poder. Queremos, meu Pai, ser limpos e transformados para a glória do Teu santo nome. E que o Senhor, meu Pai, alcance lugar nas nossas vidas para que isso venha a ser feito, Pai, para a glória do Teu santo nome. Amém. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Povo de Deus, aqui tem um relato que o Senhor Jesus, ele tem uma atitude que parece ser até violenta. Muitos, eu acho que não imaginam o Senhor Jesus fazendo isso. Ele foi até Jerusalém porque era uma ordem de Deus que todo israelita deveria ir ao templo quando fosse a Páscoa. E o Senhor Jesus, ele faz isso 3 vezes depois que ele inicia o seu ministério, que ele é batizado por João. E dessas 3 vezes que ele sobe a Jerusalém, 2 vezes ele toma essa atitude. Nessa primeira vez, ele entra no templo, ele faz um chicote, ele expulsa as pessoas, derruba as bancas de dinheiro, expulsa os animais, e ele relata que o povo estava fazendo do templo comércio, estava fazendo ali algo para obter lucro. E quando ele vai pela última vez, também ele faz a mesma coisa. O Senhor Jesus toma 2 vezes essa atitude. Ele fica revoltado quando ele chega no templo,
e ele vê como está sendo comercializada a fé, como está sendo feito um comércio com aquilo que deveria ser espiritual, e ele fica extremamente revoltado. E pelo menos na Escritura é a única vez que você vê o Senhor Jesus ter uma atitude dessa, dele ficar irado, dele sair daquela mansidão que hoje nós temos como uma figura de Cristo, de amor. Mas nesse momento ele toma uma atitude que ele fica muito revoltado. Primeiro eu gostaria de chamar a sua atenção para que você entendesse aqui algumas coisas. Primeiro nós temos que entender o que é o comércio. O comércio ele tem algumas peculiaridades, ou seja, alguns detalhes que vai determinar o comércio. O comércio ele tem como objetivo principal arrecadar dinheiro, ganhar dinheiro. Todo comércio ele é aberto, ele trabalha com o intuito de arrecadar dinheiro. Ele não tem outro propósito a não ser esse. Todo mundo que começa no comércio, ele tem um intuito de ganhar dinheiro. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo que o templo, ele estava tomando uma atitude que é semelhante a um comércio. Então significa que aqueles que estavam dentro do templo, eles tinham um objetivo, que é o mesmo objetivo que o comércio tem, que é o que? Faturar, ganhar dinheiro. Então é a primeira característica que o Senhor Jesus conseguiu identificar quando ele chegou naquele lugar, quando ele chegou no templo em Jerusalém. Segunda questão, o comércio ele nunca vai contrariar o cliente. O cliente, como é o dito popular, sempre tem razão. O cliente ele nunca vai ser ofendido, ou as vontades do cliente nunca vão deixar de ser feitas, porque na verdade o comércio ele depende do cliente para que ele venha ter lucro. Então, se for para fazer uma adaptação, se for para satisfazer o cliente e ganhar a fidelidade daquele cliente, isso vai ser feito pelo aquele comércio. Então esta é a segunda característica. E a terceira característica é se adaptar ao mercado. Ou seja, quanto o tempo vai passando, automaticamente tem que ter uma mutação, uma mudança que venha se adaptar àquela realidade, para que o comércio continue sobrevivendo. Eu estava conversando ontem com um amigo meu, e eu estou vendo que eu estou ficando velho, porque eu relatei para ele: você chegou a pegar disco de vinil? Ele falou assim: eu nunca vi uma vitrola na minha vida, porque ele é bem mais novo do que eu. Aí eu falei: olha como é que foi avançando. Depois disso, passou para o Discman, ou Compact Disc. Não sei se alguém lembra disso, que usava, né, ali o fone, e vendiam CDs com músicas. Quando foi passando o tempo, hoje um artista, quando ele vai querer promover a sua música, ele não lança mais um álbum, mas ele coloca na internet, e através de visualizações, ou você que deseja baixar aquela música, você vai pagar. Então, sem muito tempo, vamos dizer, entre 20 anos, você vê a mudança que teve. E tudo isso para se adequar ao cliente. E lógico, hoje um homem que for vender disco de vinil, ele vai morrer de fome. Porque ninguém vai querer um disco de vinil hoje e ter uma vitrola, se hoje você tem a tecnologia que vai permitir que você consiga baixar pelo teu smartphone, ou pelo laptop, ou até na sua televisão você consegue ter esse recurso. Então certamente aquele que forem manter esse tipo de padrão não vão conseguir sobreviver. O que eu quero dizer com isso? É que muitas igrejas, eles trabalham desta maneira. Eles se adaptam aos seres humanos, aos tempos, às épocas, e vão deixando de lado aquilo que Deus mandou fazer, e passa a fazer não mais a vontade de Deus, mas a vontade do cliente.
trazendo para o cliente uma inovação, uma mercadoria, uma oferta melhor do que o concorrente. Hoje todas as igrejas não oferecem o mesmo produto que na verdade deveria ser, porque a palavra de Deus é a mesma, ela não muda. Então, na verdade, quando eu entrasse numa igreja, deveria ser falado e também oferecido a mesma coisa que é em outra, mas não é isso que acontece. Cada um traz para si a atenção, dizendo que tem uma oferta melhor, que vai trazer um produto melhor para você, e você vai ser direcionado e atraído pela uma oferta que vai te agradar, uma oferta que cabe no seu bolso. Aquilo que você está desejando receber está disponível com um preço muito bom. Aparece uma oferta e uma concorrência revelando custo e benefício. Aqui nós temos isso, e você pode adquirir isso através desse valor. Isso é uma característica do comércio. Mas quando você entra na visão genuína da palavra de Deus, da biologia, primeiramente você tem que entender que o comércio você vai para trazer alguma coisa. Você chega no comércio com o intuito de obter algum objeto ou trazer para casa algum produto, quando que na verdade no templo você não faz isso. Você chega para adorar a Deus, você veio entregar, você não veio receber. E o que Deus quer receber é o que? Uma adoração em espírito e em verdade. Aqueles que vêm à igreja com o intuito de receber, na verdade eles começaram a ser transformados por essa visão comercial do Evangelho, aonde você está vindo buscar um produto, aonde você está vindo para você adquirir alguma coisa que você está precisando, quando na verdade o Evangelho ele vem para que você venha se entregar em espírito e em verdade, se entregar por inteiro, sem reservas. Você se entrega a Deus de uma forma como sacrifício vivo. Por isso que em Romanos 12 o apóstolo Paulo fala: oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável, santo a Deus. Então é algo que você tem que entender, que o culto ele não foi instituído por Deus para que você venha receber um presente, para que você venha receber algo de Deus que você está precisando, quando na verdade você veio para adorar o Espírito em verdade e entregar aquilo que vem do fundo da sua alma para adorá-lo, para engrandecer o nome dele. Então são algumas diferenças que você consegue encontrar do Evangelho para o comércio. O comércio ele não vai te confrontar, porque sempre o cliente tem razão. O Evangelho já é diferente. O Evangelho ele vem te afrontar, ele vem mostrar quem nós somos, ele vem colocar diante da gente um espelho, revelando todas as nossas imperfeições e aquilo que Deus quer tirar da nossa vida, toda a sujeira que Ele quer arrancar da nossa alma. Tanto que o título é: o Senhor Jesus purifica o templo. Purificar significa limpar, tirar aquilo que está contaminando. O Senhor Jesus ele limpa o templo, tirando o comércio de dentro do templo, deixando de fazer algo que é para agradar o homem, e tenta colocar na mente do ser humano que o culto foi instituído para agradar a Deus. Então o homem ele tem que começar a entender que o culto, o templo e toda atividade que você tem que fazer para com Deus tem o intuito de te aproximar dele e não te trazer algum benefício físico ou material. E quando você consegue compreender isso, você não fica ofendido quando a palavra ela vem na sua direção e começa a te machucar, revelando verdadeiramente aquilo que está dentro de você que não agrada a Deus. Porque na verdade a palavra ela nos limpa. O Senhor Jesus ele disse que a palavra purifica, ela lava, ela tira aquilo que nos contamina. Eu não posso adaptar a palavra
para que ela não venha te ofender. E essa ofensa, ela não é proposital. Essa ofensa é natural, porque a palavra de Deus, ela é santa, ela é pura, ela é perfeita. E você e eu, nós somos imperfeitos, pecadores. Então, automaticamente, quando você escuta a palavra genuína, você vai ser confrontado, porque a natureza da palavra é a perfeição, porque ela vem de Deus. E a nossa natureza humana, ela é pecadora e decaída. Então, automaticamente vai ter um conflito, vai ter um embate. Mas eu tenho que entender que o objetivo não é me machucar. Eu tenho que entender que a palavra não tem como objetivo me exterminar. Pelo contrário, ela quer curar as minhas feridas, ela quer tirar as minhas lesões, para que eu venha ser saudável. Isso espiritualmente falando. Então, quando você se depara com o evangelho genuíno, é como o Senhor Jesus, quando ele encontra algumas pessoas. Por exemplo, quando ele encontra aquela mulher samaritana no poço, a mulher começa a conversar com o Senhor Jesus. Ele fala assim: eu vou te pedir algo. Não tinha nada a ver com o assunto, mas ele fala: vai lá e chama o teu marido. Ela fala assim: eu não tenho marido. Aí ele diz: disseste bem, porque já tivesse sim. O que você tem agora não é teu. Você vê que não tem nada a ver com o que eles estavam falando, mas o Senhor Jesus expõe diante dela a verdade e um comportamento que ela estava tendo que não agradava a ele. E ela não fica chateada, ela não fica revoltada, ela reconhece o seu erro e ela ainda diz: reconheço que tu és profeta. Ela diz: você verdadeiramente é de Deus, porque você está falando algo que é verdade sobre a minha vida. Eu não estou incomodado de saber que eu sou desse jeito e que eu estou errado. O objetivo da palavra na nossa vida é esse: é que nós venhamos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, para que Deus tenha a oportunidade de nos transformar. E ela pede ao Senhor Jesus: me dê essa água que você tem para dar, que o Senhor diz que essa água é para a vida eterna. E o Senhor Jesus só concede essa água àqueles que conseguem entender que é necessário eu passar por essa experiência de purificação através da palavra. Quando eu não quero receber a palavra, eu estou rejeitando aquilo que verdadeiramente Deus tem para me transformar, para transformar a minha vida. E não adianta eu querer uma oferta mais fácil, não adianta eu procurar algum lugar que não vai me trazer esse incômodo, que vai ter um custo-benefício melhor. Embora que eu tenha que pagar alguma coisa, eu vou ter como recompensa o agrado como cliente. É como se eu estivesse procurando um lugar onde eu vou ter o produto que eu desejo, que me agrada, quando na verdade eu não tenho que escolher o cardápio, eu não tenho que escolher aquilo que Deus quer para a minha vida, mas eu tenho que me submeter à vontade dele. A diferença entre templo e comércio é essa: que aqueles que estão voltados para ter lucro, eles jamais vão insatisfazer os seus clientes. Os clientes sempre vão ter razão. Eu vejo que é muito comum você entender isso. Tem um rapaz que eu fiquei vendo alguns vídeos, e a gente tem que começar a aprender como é que devemos trabalhar para conseguir dar resultados na obra de Deus. E esse homem, ele tem muitas visualizações, seguidores, ele tem muita gente que assiste ele, e eu comecei a assistir para me ver qual é o segredo, como é que eu posso fazer também
para que a palavra que eu venho anunciar, que vem de Deus, venha alcançar o máximo de pessoas possíveis. E eu identifiquei que o segredo é sempre trazer uma boa notícia. Mas a boa notícia não é o Evangelho, porque Evangelho significa boas novas. A boa notícia que ele traz é que tudo vai dar certo na sua vida, que você nunca vai ter problemas, aflições, dificuldades, e certamente todos os seus sonhos vão ser realizados, e jamais ele toca em situações desconfortáveis, em temas que verdadeiramente começam a incomodar, por exemplo, como adultério, vícios, roubo, assassinatos, drogas, como injustiça, como ódio, mágoa, difamação, calúnia. Ele não toca nesse tipo de assunto com seus ouvintes, porque verdadeiramente esse tipo de assunto, ele começa a incomodar os clientes. Os clientes, eles começam a ser expulsos daquele comércio, e você vê que isso é uma tática. É a mesma coisa que é usada no comércio, é a mesma coisa que acontece naquele templo onde o objetivo é ganhar dinheiro, ter lucro. E o Senhor Jesus, ele chega e ele fica revoltado com aquilo que está acontecendo, e ele começa a explicar. Ele falou assim: aqui é uma casa de oração, não fazeis da casa de meu pai comércio. Não transforme aquilo que foi direcionado para aproximar o homem de Deus, que na verdade você é induzido a este lugar não para fazer a tua vontade, mas a vontade do Senhor. Não se aproxime desse lugar com o intuito de fazer somente as suas vontades. E o Senhor Jesus fica extremamente revoltado, ele fica extremamente insatisfeito com aquela situação, e eles perguntam: com que autoridade você faz isso? Qual é a autonomia que você tem para desfazer tudo isso aqui que nós estamos fazendo e dizer que nós estamos errados? E o Senhor Jesus fala: destruirei esse templo e eu edificarei ele em 3 dias. E eles estavam pensando que o Senhor Jesus estava falando do templo que foi construído no tempo de Ageu, que nós estudamos já aqui. Eles estavam pensando que ele estava falando do templo que Zorobabel construiu, mas não é esse templo que o Senhor Jesus estava falando. Ele estava falando do seu próprio corpo. E ele fala que eles certamente edificariam em 3 dias, se referindo à sua morte e à sua ressurreição. Ele quer dizer que ele é o autor e consumador da vida. É ele que dá a vida e ele que tira. É ele que tem todo o poder. É ele que tem o controle nas suas mãos. É ele que tem o domínio de tudo. É ele que nos dá o fôlego de vida. É ele que conta os nossos dias. É ele que determina o curso da humanidade. É ele que tem a misericórdia para que viéssemos estar aqui hoje, nesta noite. É ele que tem todo o poder nas suas mãos. Estão perguntando para esse ser com que autoridade ele faz isso. Ele está dizendo: eu sou o eu sou. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. É com esta autoridade que eu estou fazendo isso. E ele está falando isso para aqueles que estavam fazendo comércio, porque eles achavam que eram autoridade naquele lugar, porque eles eram os líderes. Eles achavam que tinham autonomia para fazer da forma que eles queriam. É que muita gente hoje se engana, que pelo fato dele ser o líder, ele acha que ele tem que fazer como ele quer, quando na verdade eu estou aqui, mas eu estou a serviço, e eu não tenho autoridade para fazer como eu quero, mas eu tenho que fazer como ele quer. A palavra que eu vou relatar para você, eu não tenho que estar preocupado se você vai me aprovar ou não. Eu não tenho que estar preocupado se a forma que o culto aqui é feito, se vai te agradar ou não. Eu não tenho que estar preocupado se você vai sair daqui satisfeito ou não. Que isso, pastor? Sim.
Porque na verdade você tem que entender que nós estamos aqui não é para agradar a gente mesmo. A gente está aqui para agradar a Deus. E eu não estou aqui para falar uma palavra que é para te agradar, mas é a palavra que Deus manda eu falar para você. Não é a palavra que você quer ouvir, mas é a palavra que você precisa ouvir. Aí está a diferença. Quando eu entendo que eu não sou líder, eu não sou chefe, eu não sou cabeça, eu somente sou um trabalhador. Eu tenho que entender que eu sou como João Batista. Eles chegaram para João Batista: quem é você? Você é poderoso, você é o Messias. Ele falou: sou somente a voz que clama no deserto. A minha função somente é falar a palavra de Deus. Eu não sou nada. E quando o homem ele cai nessa emboscada, que ele começa a direcionar a obra como tem que ser feita, achando que ele tem autonomia para isso, que ele tem autoridade para fazer como ele quer, isso é uma cilada, isso é um problema que ele vai arrumar, porque ele acha que ele tem a direção da igreja, que ele pode fazer como ele quer. Não, agora a partir de hoje é isso aqui. Não, a partir de hoje eu vou cancelar o que está escrito na palavra e eu falo que a partir de hoje é dessa maneira. Não, eu digo que isso aqui, que agora que é o certo. E esse é o problema. Por isso naquele grande dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não fizemos isso, aquilo, outro. E o Senhor dirá abertamente: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Porque vocês fizeram somente aquilo que vocês queriam. Vocês não fizeram aquilo que eu mandei você fazer. Quando Deus dá a ordem para Moisés em Êxodo 25 para fazer o tabernáculo, ele diz: faça exatamente como eu estou lhe ordenando. Eu tenho que vir aqui com o intuito de fazer aquilo que Deus manda eu fazer. A ordem que me foi dada foi para que eu viesse aqui e fizesse como Ele quer, e não como eu acho que deve ser feito. Eu não posso trabalhar de uma forma que eu vou ter autonomia para fazer o que eu quero, porque é o comércio que é assim. Mas eu entendo que aqui é a casa de Deus, e aqui quem manda é Ele, e temos que fazer como Ele deseja, como Ele mandou, como Ele ordenou, como Ele quer. É por isso que a palavra nos dá a direção de como nós devemos nos comportar no mundo. E eu não posso fazer o que eu quero. Às vezes o erro de muitas pessoas é esse. Aqui claramente a palavra diz: quando você tiver alguém que fale em língua no culto, que tenha o que? Intérprete. Se não tiver, que fique o que? Calado. Quem está falando isso não sou eu. Quem está falando isso é Deus. Mas a pessoa acha que ela pode fazer o que ela quer. O que ela quer. Não, eu quero fazer isso, eu vou fazer. Mas não é assim. Eu tenho que fazer o que Deus manda. Deus instituiu no Antigo Testamento os sacerdotes, e somente eles poderiam oferecer sacrifício ao Senhor. E desesperadamente Saul, esperando Samuel, e Samuel não chegava, e ele era rei, ele não poderia fazer sacrifícios. O que ele faz? Ele toma a posição de Saul e toma a frente e faz aquilo. E Deus chega para Samuel e fala assim: fala para ele que ele perdeu o trono agora, porque não foi isso que eu mandei ele fazer. Melhor obedecer do que sacrificar. Eu tenho que entender isso. A ordem de Deus, ela tem que ser cumprida, tem que ser feita. Deus deu uma ordem para que aqueles homens fizessem de uma forma, e eles estavam fazendo da forma que eles queriam. E eu não posso me comportar desta maneira. E na segunda purificação, a palavra é mais clara e diz que o Senhor Jesus expulsou tanto os que compravam
e os que vendiam. Dentro do comércio tem sempre alguém que vai adquirir algum produto. Se não tem ninguém que compra aquele produto, aquele comércio quebra, ele deixa de existir. E hoje não é diferente, porque nós encontramos na primeira carta de Paulo a Timóteo e também em 2 Pedro, a palavra ela deixa bem claro que nos últimos tempos haverá um comércio, fará um comércio da palavra de Deus. Isso é evidente que esses últimos tempos é o tempo que nós estamos vivendo hoje. E como a palavra ela não mente, isso acontece. E você pode chegar e perguntar para mim: pastor, qual é a igreja que faz comércio? Qual é a igreja que eu consigo encontrar isso? Porque verdadeiramente isso tem nos nossos dias. A igreja que você vai encontrar isso é aquela que não vai te confrontar, que você sempre vai ter razão. É aquela que vai querer ter lucro. É aquela que tem o desejo de fechar o mês com rendimentos. Que a meta não vai ser converter pessoas e transformar vidas, mas a meta é estabelecer metas financeiras para ser conquistadas. Que o incentivo do trabalhador não vai ser ganhar almas para o Senhor Jesus, mas vai ter uma remuneração e também uma contribuição melhor, aonde o incentivo para trabalhar não vai ser espiritual, mas vai ser financeiro e material. Assim você consegue encontrar facilmente. E aqui o Senhor Jesus está mostrando que existiu isso no tempo dele e hoje continua a existir. Agora vamos ser bem sinceros. Quando você se depara com uma situação que vai sempre te agradar, que vai te trazer um custo-benefício, o marketing, todo mundo fala que a propaganda é o quê? A alma do negócio. Quando a propaganda é muito bem feita, e aquele camarada está te oferecendo tudo o que você deseja, que você procura, parece se tornar algo irresistível, que você vai ficar doido para possuir. Você vai querer com todas as suas forças, e é lógico que você vai dar credibilidade a isso. Mas quando é colocado diante de você algo que você não vai te agradar, só pela oferta você vai ver que não é muito agradável. Quando você vai ouvir que você tem que negar a si mesmo, que você tem que tomar a sua cruz, o concorrente está falando que os seus problemas acabaram, e o outro está falando que você vai ter aflições. O do lado está dizendo que tudo que você deseja vai ser realizado, enquanto o outro está dizendo que muitas das vezes o Senhor vai dizer para você: a minha graça te basta. Qual que vai parecer para você mais agradável? Qual oferta ela vai ser mais apetitável? Qual que vai te atrair mais? A que teus sonhos, os projetos vão ser realizados, que seus inimigos vão ser exterminados, que aqueles que estão te perseguindo, Deus vai acabar com eles, ou aquela que ele diz que você deve perdoar os seus inimigos, e você ainda deve orar por ele, ou a palavra que diz que o reino de Deus é tomado por esforço, e são poucos que se apoderam dele. E quando você fala de esforço, é algo que é o contrário ao que nós queremos. Se você tiver problema para perder peso, e alguém te oferece uma solução milagrosa, que é um comprimido que você toma e você vai emagrecer, e outro vai te oferecer uma proposta que você tem que passar fome, fazer uma dieta, fazer esforço, você tem que fazer exercícios físicos, certamente você vai optar pelo comprimido. O problema é: será que o comprimido vai dar resultados? Será que vai funcionar?
Será que verdadeiramente você vai conseguir o seu objetivo? Porque a palavra de Deus que eu conheço, ela revela que Deus tem algo maravilhoso para mim e para você. Mas em nenhuma parte eu encontrei Ele falando que o que Ele tem para mim e para você conquista com facilidade. Eu nunca vi o Senhor Jesus dizendo que vai ser um conto de fadas. Eu nunca vi Ele falando que vai ser um passe de mágicas, onde tudo que você deseja vai acontecer de uma forma mágica e extraordinária, e que em poucos dias tudo aquilo que você desejava vai acontecer milagrosamente. Eu não conheço essa tática que o Senhor Deus usou, mas eu vi que tudo que Ele tem preparado para aqueles que buscam a presença dEle é adquirido com esforço, com suor, lágrimas, com muitas das vezes dores e uma abnegação muito grande, uma dedicação intensa, onde que você tem que olhar somente o objetivo, porque se você olhar o trajeto, você desiste. O evangelho verdadeiro é esse. O evangelho, se você for olhar a trajetória, você deixa, você abandona. Por isso que a palavra diz que você tem que olhar para Jesus, que é o alvo. Você tem que olhar onde você deseja chegar. Porque se você ficar com os olhos no caminho, você vai desistir. Porque o caminho é estreito, é apertado. E por minha conta eu vou botar que tem no meio uns espinhos e umas pedras, para que você venha tropeçar e cair. Na verdade, esta é a palavra de Deus, aonde você vai enfrentar todos os dias da sua vida um embate, uma guerra interior, aonde você vai querer fazer tudo aquilo que está no teu coração, mas você sabe que se você for fazer o que você deseja, você tem que abrir mão desse projeto de Deus, quando na verdade o comércio, ele oferece o contrário. Ele não diz o que vai acontecer no final, mas ele só revela uma satisfação inicial, que muitas das vezes você vai descobrir que você comprou o gato por lebre. É o contrário. É algo que você está pensando, que você está adquirindo alguma coisa de valor, alguma coisa boa, que vai te trazer algum benefício, algum proveito, quando na verdade você vê que está sendo enganado, que você confiou em palavras fictícias, que você acreditou em lorotas. E quando eu não entendo desta maneira, ou quando eu não quero ver desta maneira, eu sempre vou procurar palavras que venham me agradar. Eu conversando com uma amiga minha, ela falou assim: eu não gosto de mensagem em palavra que me confronta. Eu gosto de palavras que vêm me colocar para cima, que vêm me animar, que vêm me trazer alegria, porque a vida já é muito difícil. Aí eu apanho lá fora e ainda vou ter que apanhar aqui dentro. Eu falei: pois bem, eu também concordo com você. Porém, o pai, que ele é verdadeiramente preocupado com seu filho, ele não vai fazer todas as vontades do seu filho, e ele vai repreendê-lo de vez em quando. Porque o pai que somente faz as vontades do filho, ele vai criar um monstro, e momentaneamente aquele monstro vai se voltar contra ele. E Deus, como nosso Pai, Ele quer nos exortar, Ele quer nos educar, Ele quer nos direcionar para que venhamos ter um futuro com alegria e paz. E eu tenho que ver desta maneira o culto ao Senhor. Eu tenho que entender que não é
muitas das vezes para mim sair sorrindo, muitas das vezes eu vou sair chorando. E eu tenho que entender que aquele choro que Deus promoveu em mim não é para o meu mal, mas é para o meu bem. É para que eu venha saber que eu não devo praticar aquilo que está me prejudicando, que eu tenho que abandonar aquele caminho, que eu tenho que deixar aquelas práticas, embora a minha vontade é continuar fazendo aquilo, embora eu quero continuar naquela vida, mas Deus, Ele sabendo que aquilo vai me prejudicar, Ele quer que eu abandone essas práticas, porque eu só vejo um momento, eu só vejo agora que eu estou feliz com o que eu estou fazendo, mas eu não olho lá na frente com o resultado que isso vai trazer para a minha vida. Eu tenho que começar a entender que, na verdade, quando eu não sou confrontado, quando eu não me dedico a Deus de uma forma que eu quero dar para Ele e não receber, eu ainda não entrei na vontade dEle. Eu ainda não me programei para verdadeiramente adorá-lo em espírito e em verdade. Eu tenho que começar a entender isso. E eu não posso me enganar. Eu não posso optar por facilidade. Eu não posso ver de uma forma que o caminho mais fácil é o melhor. Nem sempre. Às vezes o caminho mais difícil é que vai me trazer o resultado. A palavra, ela revela que não era errado você trazer o dinheiro ao templo quando você morava longe, porque todo israelense ele tinha que ir ao templo no dia da Páscoa. A palavra diz que em Deuteronômio 14, que quem estivesse muito longe do templo, ele poderia vender um animal que ele deveria oferecer em sacrifício e chegar lá no templo e comprar um animal. Isso está relatado na palavra de Deus. Acompanhe comigo, abra a Bíblia em Deuteronômio 14, verso 22. (14, 22). Diz assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que o ano após ano se recolher no campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus se tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que o deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que pedir a tua alma, e come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua casa. Porém não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Aqui a palavra revela que quando chegasse o dia que Deus determinou para subir a Jerusalém, e você estivesse muito longe, a caminhada fosse difícil para você levar um animal, 5, 10 dias, uma semana, não sei, para você conduzir aquele animal no caminho, aonde se tornaria difícil a viagem, porque o animal tem que pastar, tem que beber água, e talvez o trajeto que você fosse passar não tivesse esse recurso. Você deveria vender aquele animal e levar o dinheiro até o templo e comprar
das pessoas que estavam ali no local outro animal e oferecerem sacrifício e holocausto. O que a palavra aqui está revelando? Que, na verdade, dízimo e oferta dentro da obra de Deus, isso é correto. Isso não é comércio. O problema é que quando sai do panorama da adoração e entra na barganha. A questão é que quando sai da intenção de Deus e começa a entrar na visão humana, porque o ser humano, ele é ganancioso, ele é interesseiro, e quando você quer levar isso para o lado espiritual é que é o problema. O dízimo e a oferta, na verdade, é para me ajudar na obra de Deus e é um instrumento de gratidão. Se eu deixar de dar o dízimo e a oferta, isso não significa que eu não vou ser salvo. Eu não tenho respaldo bíblico para falar isso, porque se eu falo que o dízimo e a oferta salva, eu estou falando que é maior do que o sacrifício do Senhor Jesus. Porque se o sacrifício de Jesus por si só, ele não tem o poder de salvar, ele precisa de um complemento, ele não é suficiente, ele não basta. Você é salvo mediante a fé. Na fé em quê? Em Cristo Jesus. Isso é o suficiente para que você venha a ser salvo. Pastor, então o que é o dízimo e oferta? É gratidão a Deus, é reconhecimento. Eu entender que verdadeiramente eu tenho recebido de Deus a sua benevolência, a sua misericórdia, e eu, com gratidão, eu quero retribuir aquilo que Ele tem feito por mim todos os dias. Me dá o fôlego de vida, o emprego, um teto sobre as minhas cabeças, uma família abençoada, guardando a minha casa e tudo aquilo que Ele tem me concedido. E eu, como gratidão, ou como uma pequena demonstração de gratidão, eu quero contribuir no projeto de Deus, que é a obra do Senhor. Mas não significa que quando você não tem ainda esta visão, que Deus ele vai mandar os gafanhotos na sua casa, acabar com as suas finanças, quebrar as suas pernas, Ele vai mandar o mal para a sua casa. Isso não acontece, porque Deus, Ele ama aquele que dá com alegria. Ele não quer que você venha contribuir por medo, Ele não quer que você venha dar por ganância. O que é ganância? É por interesse. Você vai dar 100 querendo receber 1000. Eu vou dar 200 querendo receber 5.000. Eu vou começar a fazer um comércio, é uma aposta. O templo não é o jogo do tigrinho. O templo não é bet. Aqui é a casa de Deus. E não é uma aposta. Não é algo que você vai lançar no altar e você vai cruzar os dedos para que o resultado venha voltar como uma forma financeira. A sua oferta, o seu dízimo tem que ser como adoração, tem que ser como louvor a Deus, independente se Ele vai te devolver 1000 vezes mais ou não, independente se amanhã você vai vender bem ou não, ou se o teu telefone vai tocar trazendo uma boa notícia ou não. Você vai querer somente adorar, e é isso que Deus deseja. O problema é quando nós pegamos algo simples e queremos adaptar para que venha trazer resultados para nós. Deus, na verdade, só quer cultivar na gente sentimentos que muito ser humano não tem. Certamente você já sofreu com ingratidão de alguma pessoa, que você fez, e a pessoa muitas das vezes ela não reconheceu o que você fez, e pelo contrário, por algum motivo ela ainda ficou falando mal de você,
te caluniou, te ofendeu, e às vezes, hoje, ela tem raiva de você e não você dela. É um sentimento humano que é comum, ingratidão. Quando Deus quer ver, na verdade, na gente, devo colocar, inserir um sentimento de gratidão. Você reconhecer tudo o que Ele te faz. O mais simples. Por exemplo, você deixaria arrancar os seus olhos por $1 bilhão? Quem deixaria? Você já agradeceu a Deus porque você enxerga? Muitas das vezes passa desapercebido. Nós não conseguimos ver pequenos benefícios que Deus nos concede. E quando você consegue reconhecer as mínimas coisas, isso vai desenvolver em você um sentimento de gratidão, que é justamente o que Deus procura em mim e em você. Quando você decide pegar, por exemplo, uma parte do seu dinheiro e investir na obra de Deus, você tem que deixar de pensar em você e pensar no Senhor. Isso é empatia. Isso é algo que o humano não conhece. Aqui no mundo, na verdade, é cada um por si. Eu pensando somente naquilo que vai me favorecer. E quando você retribui na casa de Deus, você colabora, você deixa de pensar em você. Você deixa de pensar no que você poderia fazer com aquele dinheiro. E você pensa agora na obra do Senhor. Você pensa em trazer recursos, não para você, mas para Ele. São sentimentos que muitas das vezes são ensinados, são ensinamentos que são feitos errado, que não traz o resultado que Deus queria. O ser humano, ele é apegado a bens materiais. A prova disso é que você pode ser morto por causa do teu celular, que você pode ser morto por causa do seu carro, por causa da sua moto, por causa de um par de tênis. Podem tirar a sua vida. E todos os dias, na face da terra, milhões de pessoas são mortas por causa do dinheiro, porque alguém quer ter aquilo que aquela pessoa tem. E quando você é transformado por Deus e você deixa de ser preso à matéria, ao dinheiro, você deixa de ter amor ao dinheiro, você não tem uma resistência, você não vê como um pesar, como um sacrifício, você colabora na obra de Deus, porque você entende que você está aqui de passagem e você não vai levar nada. Você passa a viver de uma forma diferente. E é isso que eu tenho que entender. Tudo que Deus estabeleceu para que viéssemos fazer tem um objetivo, tem um propósito. O dízimo, a oferta, que é aqui o centro da discussão do problema, ele não tem o interesse de trazer benefícios materiais, mas ele quer transformar o nosso caráter. Ele quer transformar eu e você em seres humanos melhores, desapegados à natureza humana que é gananciosa, que visa somente o benefício próprio, que visa somente a matéria. A maior parte dos seres humanos da face da terra são assim. Só que a palavra de Deus diz que nós não somos deste mundo. E quando ela fala desse mundo, não é que a gente é alienígena, mas porque você agora é um cidadão celestial, aonde o seu pensamento foi transformado, e agora você não anda mais segundo o curso deste mundo. Você não anda mais agora como toda a humanidade normalmente anda, mas você agora tem a mente de Cristo. Lembra de Judas? A palavra diz que ele roubava das ofertas, ele roubava daquilo que davam como oferta para que o ministério de Cristo fosse adiante. Será que o Senhor Jesus não sabia disso?
11, teve um que não conseguiu mudar a sua natureza, mesmo andando com o Senhor Jesus. E ele via que o Senhor Jesus era humilde, que ele não tinha interesse de tirar lucro, proveito, que ele nunca pregou por dinheiro. Ele dizia que não tinha onde repousar a cabeça. O Senhor Jesus não construiu uma mansão na beira da praia para que Judas desenvolvesse esse pensamento. O Senhor Jesus não se apegou às coisas materiais para que Judas tivesse isso como exemplo. O que aconteceu é que Judas continuou como ele era. Ele não conseguiu ser transformado. E o que eu quero dizer para vocês: permita que Deus venha transformar a sua natureza. Entenda isso. Não pense como um ser humano normal hoje pensa. O ser humano hoje ele tem um pensamento sempre de ter proveito, de tirar benefícios. Ele pensa em si mesmo. É um pensamento egoísta, ganancioso. Ele não está se importando com o próximo, mas ele só vê só o seu umbigo. E o Senhor Jesus quer que nós venhamos ver de uma forma diferente, que a gente venha pensar no outro e venhamos pensar nele. E para isso eu tenho que começar a refletir o que Ele quer da minha vida. Vamos voltar para João 2. Verso 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Tudo que eu falei aqui é resumido nesses 3 versículos. Eles creem em Jesus por causa de quê? Está escrito aí. Por que eles creem em Jesus? Pela palavra? Qual foi o motivo que levaram eles a acreditar no Senhor Jesus? Os sinais. Está dizendo que eles creram no Senhor Jesus por causa dos sinais. Ou seja, a palavra revela que o Senhor Jesus fez tantos milagres que não haveria no mundo livros para colocar. E eles viram os sinais, os milagres que o Senhor Jesus fez, e eles creram. Só que a palavra diz que o Senhor Jesus não confiava a eles, ou seja, não se chegou, não se aproximou, não teve um relacionamento com esse camarada. E qual foi o motivo que o Senhor Jesus não se aproximou? Não quis contato com eles. Ele falou assim: ninguém precisava falar quem eram aqueles camaradas, porque o Senhor Jesus conhecia a natureza deles, humanas. Eles se aproximaram do Senhor Jesus somente por causa dos sinais. O que atraiu era somente o benefício material, era somente o que Cristo poderia proporcionar, humanamente falando, fisicamente falando. A atração que eles viam no Senhor Jesus era somente algo superficial. Eles não viram na verdade a essência. Eles não queriam ser transformados. Eles não queriam fazer a carne morrer, mas eles queriam somente os benefícios, somente o que Cristo poderia oferecer materialmente. E olha o que eles perderam. Eles perderam a oportunidade de ter intimidade com o Senhor Jesus. Eles desperdiçaram a melhor oportunidade da vida deles, porque eles ficaram focados somente nos sinais, somente naquilo que beneficia a carne. E muitas vezes o homem é assim. Ele procura o Senhor Jesus porque ele está com um problema físico.
ele está com um problema financeiro, ele está doente, está mal no casamento. Aí ele procura o Senhor Jesus. Mas quando o Senhor Jesus fala assim, mas na verdade eu quero transformar você, eu quero que você venha nascer de novo, eu quero que você venha se tornar nova criatura, eu quero que você esteja em Cristo e nova criatura você seja. Eu não quero que você seja nascido da carne, mas eu quero que você venha nascer do Espírito. Aí o homem fala assim, não, isso eu não quero. Eu só quero somente aquilo que o Senhor pode fazer de benefício, mas eu não quero matar a minha carne. Eu não quero nascer de novo. E perdem a oportunidade de ter intimidade com o Senhor da glória. Aí fica um relacionamento superficial. Lembram dos 10 leprosos? Eles foram ter com Jesus? Quantos foram curados? Não. Todos foram curados. Somente um só voltou. O Senhor Jesus, ele falava muitas vezes com as pessoas, você pode reparar isso, e nós iremos ver nesse estudo dos evangelhos. Muita gente, o Senhor Jesus fala assim, a sua fé te curou. Por quê? A pessoa ela tem fé para ser curada, mas ela não é transformada. E muitos ele falava, por exemplo, o paralítico que é aberto ali o telhado, que ele desce pelos os 4 amigos, o Senhor Jesus não falou, a sua fé te curou. Ele não falou isso. Ele falou, a sua fé te salvou. Porque ele foi além. Ele não queria ficar somente nos benefícios terrenos, mas ele queria conhecer o Senhor da glória. Ele queria ter intimidade com Cristo, o Salvador. E aqui o Senhor Jesus justamente está falando isso. Ele quer que nós venhamos sair de um patamar superficial, natural, humano, e vir entrar na visão espiritual. A palavra revela que o Senhor Jesus, quando ele multiplicou pães e peixes, e ele atravessou o mar de Tiberíades, a multidão atravessou o lago e foi para o outro lado. Quando o Senhor Jesus chegou lá do outro lado, ele falou, você é sempre que vocês me procuram. Vocês não me procuram pela palavra que eu falo, mas é pelo pão que eu posso multiplicar. E muita gente é assim. Ela procura o Senhor Jesus somente pelo pão e o peixe que ele pode multiplicar, mas ela não quer ser curada por ele, ela não quer se submeter ao senhorio dele, ela não quer que verdadeiramente ele venha a ser o Senhor, porque quando ele é o Senhor, eu sou servo, e o servo ele não questiona, o servo ele não tem vontade. O servo ele somente obedece. Ele faz aquilo que lhe é mandado. E quando eu desejo fazer aquilo que eu quero, ele não pode ser o meu Senhor. Ele só pode ser o meu Senhor quando eu desejo quando os meus desejos ficam de lado e a vontade dele fica em primeiro lugar na minha vida. E é isso que nós temos que fazer. Eu tenho que entender que eu tenho que entrar no tempo, e eu tenho que ser instruído a fazer a vontade de Deus. Eu tenho que aprender a não forçar a Deus a fazer as minhas vontades, porque muitas vezes as pessoas se reúnem para que Deus venha fazer as suas vontades. Eu vou forçar a Ele a fazer as minhas vontades, eu vou fazer isso e isso para que Ele faça o que eu quero, quando na verdade nós temos que vir aqui para aprender a fazer a vontade dele e não a minha. É isso que eu tenho que entender. Nós não viemos aqui, nós não viemos aqui para que Deus venha fazer as minhas vontades e a sua. Nós viemos aqui aprender a fazer a vontade dele. Amém?
Fique de pé, por gentileza. Povo de Deus, vamos orar agora nesse